nos últimos anos, foram implantadas políticas anti-indigenistas visíveis. Vamos dizer, não dá para escapar. Nós sabemos que a questão indígena no Brasil sempre foi problemática, sempre foi. Mas a questão de estabelecimento de políticas deliberadamente anti-indigenistas é um fenômeno recente. Vamos dizer, corresponde ao discurso que o ex-presidente já tinha desde a época em que ainda era deputado. Certo. E que, assim que eleito deputado, ano após ano, reiterando proposta para, por isso é apenas um exemplo, para anulação da lei que demarcou o território Yanomami. Então, além de ser anti-indigenista, ela sempre teve um interesse especial pelas terras ocupadas pelos Yanomamis, e pouco a pouco nós vamos entendendo o porquê desse interesse especial, não é? À medida em que vão aparecendo informações sobre o tamanho do desastre, da catástrofe humanitária em que se transformou aquela região. Então, acho que, diante de todo esse quadro, que hoje em dia está muito mais claro do que estava antes, e cada dia acrescido de mais informações, de mais notícias sobre mais crimes cometidos contra aquelas populações, eu acho, sim, que há, vamos dizer, não, eu não vou dizer que há provas, é muito cedo para dizer que há provas, mas que há indícios, sim, da prática de uma política genocida. Da mesma forma que há indícios da prática do estabelecimento de políticas de Estado para cometimento de crimes contra a humanidade. Então, contra essas populações indígenas do território Yanomami. Então, vai ser uma questão a ser analisada posteriormente, após a colheita de provas, depoimentos e filmagens e perícias, se nós chegamos ou entendemos mais adequado a configuração, a tipificação do crime de genocídio ou de um dos crimes contra a humanidade, a começar pelo crime de extermínio, que também ele se refere a uma política de Estado para a destruição de um determinado grupo. Então, eu acho viável, vamos dizer, o início de investigações, mas desde que sejam investigações completas, que não só busquem razões para provar a existência de genocídio, mas também a possibilidade de que sejam detectados indícios de crimes contra a humanidade. Nós não temos aqui no Brasil a tipificação dos crimes contra a humanidade. Sim. Então, nada impede que aqui seja instaurado e processado um inquérito, uma investigação sobre genocídio, e que a Procuradoria do Tribunal decida abrir uma investigação por crimes contra a humanidade. Aí sim nós teríamos duas investigações paralelas, uma sobre genocídio nacionalmente e uma de crimes contra a humanidade no plano internacional. Então, agora, vamos dizer, como já não se trata de um presidente da República em exercício, e com a juntada dessas novas provas que vêm sendo coletadas nesse primeiro mês, principalmente, do novo governo, pode ser que tenhamos mais rapidamente uma resposta da Procuradoria do Tribunal. Mas o genocídio exige o que nós chamamos de intenção específica, de dolo específico, de dolo especial. Então, é a matança ou o ataque contra uma população com a finalidade de acabar com aquela população por conta da raça, da nacionalidade, da etnia ou da religião. Então, tem que ter um desses quatro motivadores para que configure genocídio. Nós temos condenações por crimes contra a humanidade, já temos várias. Já temos, vamos dizer, creio que mais de uma dúzia de condenações por crimes contra a humanidade do tribunal. Por genocídio, ainda não temos nenhuma. O que nós tivemos foram 2 ordens de prisão por genocídio expedidas contra o então presidente do Sudão, Omar al-Bashir. Mas como o tribunal não faz julgamentos à revelia e o então presidente nunca foi preso e entregue ao tribunal, o processo dele está suspenso.
mas ele foi denunciado por genocídio, é a única denúncia por genocídio que nós temos. Agora, por outro lado, existem dezenas de condenações pelo crime de genocídio, que foram decisões proferidas pelo Tribunal Penal Internacional de Ruanda, que foi um tribunal que foi criado em 1994 pelo Conselho de Segurança da ONU, especificamente para julgar os casos do genocídio de Ruanda. E é um tribunal que já cessou as suas atividades. E temos também decisões que reconheceram o crime de genocídio em alguns dos ataques que ocorreram na Guerra dos Balcãs, no começo da década de 90, em que também foram reconhecidas condutas de crimes de genocídio. Então, nós temos uma jurisprudência internacional já bastante valiosa a respeito da interpretação da Convenção sobre Genocídio.